gente vai continuar a nossa série aqui. Se você não pegou a primeira, talvez você está aqui e você não pegou, talvez você não teve oportunidade de ver na internet também. Eu queria te dizer que você não vai ficar perdido, porque eu não vou continuar a partir do que eu parei, porque como essas são apenas reflexões sobre a humanidade de Cristo, eu não estou aqui com nenhuma pretensão de esgotar o assunto sobre o que é a humanidade de Jesus e qual o significado dela. Eu queria que você ficasse tranquilo, porque você tem como entender tudo que eu vou falar aqui. Vamos abrir em Marcos capítulo 6. Então vamos ler Marcos capítulo 6, versículos 1 ao 3. Tendo Jesus partido dali, foi para a sua terra, e os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga. E muitos, ouvindo, se maravilhavam, dizendo: de onde vem a este tais coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós suas irmãs? E escandalizavam-se dele. Vamos orar, irmãos. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra. Te agradecemos, Senhor, porque o teu Espírito está aqui. A tua presença está aqui nesse lugar. O Senhor deseja tocar os nossos corações por meio daquilo que está registrado nas Escrituras, Senhor. Por isso, Senhor, nós queremos abrir o nosso coração para o teu Espírito. Nós queremos convidar o Senhor e te dar as boas-vindas, Senhor, para que o Senhor possa usar a tua palavra para tocar no mais profundo de cada um de nós. Senhor, nós admitimos, Senhor, e reconhecemos que o nosso coração é mau. Admitimos e reconhecemos que não somos nada sem Ti. Reconhecemos, Senhor, a nossa pecaminosidade. Reconhecemos que sem o Senhor nós estamos completamente perdidos. Mas também, Senhor, nós te damos graças, porque o Teu Espírito habita em nós, Senhor. Nós te damos graça porque a Tua nova natureza foi inserida no nosso coração, Senhor. Te damos graça, Senhor, porque em Cristo foi inaugurada uma nova humanidade e nós podemos fazer parte disso, Senhor. Te damos graças, Senhor, porque nós somos um, Senhor, em Ti, o corpo de Cristo, Senhor. Te agradecemos pela vida de cada um dos irmãos que está aqui e, Senhor, nós te pedimos, nós queremos mais. Nós queremos mais da Tua presença, mais da Tua palavra, mais da Tua revelação, e nós não estamos satisfeitos com aquilo que temos, Senhor. Ainda que gratos, nós não estamos satisfeitos, porque o nosso desejo é Te conhecer cada dia mais. Em nome de Jesus, Senhor, brilha a Tua luz aqui nesse lugar, Senhor. Brilha o Teu rosto sobre nós, Senhor, para a glória do Teu santo nome, Senhor. Amém. Bom, o meu propósito nessa palavra é trazer para vocês um panorama da vida de Jesus. Se você quiser um título do que eu vou falar aqui, o título seria A Infância e a Juventude de Cristo. Eu não vou contar, eu já vou te adiantando, eu não vou contar aqueles casos. Se você já viu o filme, tinha um filme de Jesus que passava quando eu era criança, bem antigo, que Jesus estava brincando com as outras crianças e aí tinha um passarinho que morria. Vocês lembram disso? Tinha um passarinho que morria, e aí quando o passarinho morria, Jesus ia lá e tocava com o dedinho dele, e o passarinho voltava a voar. Então, eu não vou falar isso, tá? Isso não é Jesus, isso é o menino dourado, para aqueles que têm idade para lembrar disso. Então, Jesus não era um deusinho mirim, sabe, uma espécie de avatar hindu, uma criança com a cabeça raspada, que andava com a palma da mão aparecendo assim, e era totalmente diferenciada daqueles que eram da sua época. Jesus foi uma pessoa normal, um ser humano normal, foi criado como uma criança judia normal na sua época. E nós não temos muitas informações sobre
o tempo da infância e da juventude de Cristo, mas nós temos algumas. E às vezes a gente acaba agindo como se a gente não tivesse nenhuma, porque a gente não fala sobre isso. A gente não fala sobre como foi Jesus como um bebê, a gente não fala como foi Jesus como uma criança, um adolescente, um jovem. E ainda que as Escrituras não deem muitas informações, muitos relatos a respeito dessas épocas, dessas fases da vida de Jesus, nós temos algumas informações. Nós temos alguns fatos, nós temos alguns registros que nos remetem a esses momentos da vida de Cristo. E eu acredito que é importante para nós, sim, olharmos para esses registros. Por quê? Porque eles estão inseridos na Bíblia. E aquilo que está inserido na Bíblia, está inserido na Bíblia para a nossa edificação. Está inserido na Bíblia para o nosso aperfeiçoamento, para o nosso crescimento na vida cristã. E nós precisamos olhar para essas coisas. Eu não quero aqui dar uma ênfase exagerada sobre a infância de Cristo, porque a Bíblia não dá uma ênfase exagerada sobre a infância de Cristo. Mas eu acredito que o relato bíblico a respeito de Jesus como uma criança, como um adolescente, como um jovem, é um relato que é digno de, no mínimo, uma pregação em uma reunião que nós temos toda semana. Porque a Bíblia fala sobre isso. Então, eu não quero trabalhar aqui com livros apócrifos que falam de Jesus, eu não quero trabalhar com uma noção de Jesus fora da realidade, que, na verdade, afasta Jesus da nossa realidade, ao invés de aproximá-lo por meio da sua encarnação. Eu quero trabalhar com um material bíblico que fala sobre isso, e eu queria passar por algumas fases do desenvolvimento de Cristo. E eu também quero inserir algo que, na verdade, na nossa série que o Ângelo fez aqui sobre fé e trabalho, isso já foi inserido, mas eu quero inserir um pouco mais, que é que a gente tivesse uma apreciação de arte cristã. É um negócio que não é muito comum para nós. É um negócio que, na verdade, não é muito comum para a igreja protestante como um todo, porque com o advento da reforma protestante, a arte, no sentido de pinturas, esculturas e coisas que tinham representações visuais, foram saindo cada vez mais do horizonte cristão por conta do repúdio dos reformadores a imagens que eram feitas. Mas a questão é que eu acredito que a arte cristã é algo válido. Pintura, escultura, todo esse tipo de representação artística visual, eu acho que é válido. Por quê? Porque ela mexe com o nosso imaginário. Eu não estou dizendo aqui para você ter um quadro de Jesus na sua casa e que você se ajoelhe diante do quadro de Jesus todo dia para você pedir a bênção. Não é isso que eu estou falando. Eu não estou falando para você ter um santinho para você ir lá e todo dia fazer o sinal da cruz na frente dele. Eu estou dizendo o seguinte, que arte cristã desperta a nossa imaginação e fala ao nosso coração por meio de imagens, de uma forma que ideias e conceitos não conseguem entrar na nossa cabeça. O problema que acontece é que, ainda que os protestantes não sejam muito voltados para expressões artísticas visuais, eles são voltados para outros tipos de expressões visuais não religiosas. Ou seja, você é um cristão protestante que é contra a imagem, é contra a idolatria, que fala mal dos católicos e tal, não sei o quê, mas a questão é que você é viciado em seriado. Você estava com comichão no seu interior para ver o Batman vs Superman. Você vê novela. Você vê um monte de coisa. E eu não estou dizendo que nenhuma dessas coisas são erradas. Essas coisas não são erradas. Bom, depende. Se você vê Game of Thrones, aí é outra história. Mas a questão é que várias dessas coisas não são erradas. O único problema é que nós temos constantemente a nossa imaginação alimentada por expressões artísticas que não estão tentando comunicar para nós nenhum tipo de transcendência, ou seja, elas não estão tentando expressar artisticamente aquilo que a palavra de Deus registra por meio dos acontecimentos da Bíblia. A gente se alimenta de expressões artísticas, visuais,
que não tem a ver com moldar o nosso coração para a adoração. Ou melhor, não tem a ver com moldar o nosso coração para a adoração do Deus verdadeiro, porque a mídia está sim tentando moldar o seu coração para que você adore, mas não é para que você adore a Deus. É para que você adore o consumo, é para que você adore o sexo, é para que você adore todo tipo de expressão carnal que esse mundo tem para nos oferecer. E eu não estou dizendo que você deve abandonar esse tipo de coisa. Eu gosto de seriado, eu gosto de filme, eu fui ver Batman vs Superman, eu quase tive um ataque do coração, tal. Não vou dar spoiler aqui, apesar de que spoilers já são permitidos a essa altura do campeonato, porque o filme já saiu há muito tempo. Mas a questão é que eu não vou dar. Mas a gente precisa resgatar a arte cristã. A gente precisa resgatar a apreciação pela arte. Eu acredito que o propósito de Deus conosco aqui, como comunidade, não é só que nós nos tornemos uma comunidade mais profética, mas eu acredito que Deus quer que nós nos tornemos uma comunidade mais inteligente, que nós nos tornemos uma comunidade que não usa só as nossas sensações para adorar a Deus, mas que usa também o nosso cérebro. E eu acredito que Deus quer fazer isso com toda a igreja cristã. E, inclusive, é um motivo pelo qual vários de vocês estão aqui para fazer o SEDEC, ou seja, vocês não querem se engajar em um tipo de trabalho e expressão de ação social que é simplesmente baseada no pragmatismo e na necessidade que as pessoas gritam por aí de se fazer ações sociais. Não, vocês querem encher a mente de vocês, não só de ferramentas, mas de conteúdo que possa pautar uma ação social que tenha uma cosmovisão verdadeiramente cristã. Então, a gente precisa começar a se munir de todo tipo de ferramenta possível para que nós, como igreja, tenhamos uma mente e um coração ativos no reino de Deus. E é por isso que eu quero passar para vocês aqui algumas expressões artísticas de algumas pessoas do passado que expressaram cenas bíblicas e pensamentos e doutrinas por meio, principalmente, de pintura. Então, vamos passar para o primeiro aí. Então, essa pintura, eu não vou ficar aqui dando os dados dos pintores e tal, até porque não é aula de arte. Depois você chama a Tati, ela pode dar uma aula de arte para vocês. Mas a questão é que eu queria que a gente olhasse para alguns elementos dessa pintura aí. E isso tem a ver com a primeira fase da vida de Cristo. Essa pintura está retratando a passagem de Lucas 1, do versículo 30 ao 33, que é quando o anjo Gabriel chega até Maria e ele anuncia que ela vai ficar grávida por meio do poder do Espírito Santo e que aquele a quem ela daria a luz seria o próprio Cristo e seria filho de Deus, seria filho do Altíssimo. E eu achei interessante essa pintura. Na verdade, eu achei ela numa série de livros do Alistair McGrath. Se você estiver interessado em ver algumas coisas sobre arte, eu recomendo muito esse livro. É uma série, parece que são 5 livros, tem 3 que foram lançados em português, e o primeiro livro é chamado Encarnação. Então ele vai pegar várias pinturas que falam sobre a encarnação. A primeira que ele usa é essa. Então, nessa cena você tem o anjo Gabriel, você tem Maria, a mãe do Senhor, e ela está... Você pode reparar que ela está encolhida em um canto desse quarto, onde o anjo vem anunciar isso para ela. E isso é uma coisa que muitas vezes a gente não repara na passagem. A passagem diz que Maria ficou com medo. E assim, vamos falar a verdade aqui. Eu não sei quantos de vocês já viram anjos ou já tiveram alguma experiência com anjos ou qualquer coisa sobrenatural desse tipo, no sentido de você ver na sua frente. Eu queria te dar uma informação teológica a respeito disso.
Dá medo pra caramba. Mas muito medo, mas muito. Tinha um amigo meu que ele falava que tinha anjo que dava mais medo que demônio. Porque assim, o demônio, você sabe que ele é meio ilegal, ele é meio, tipo assim, é igual aqueles flanelinha que vai... Uma coisa é o flanelinha ficar querendo dinheiro de você e tal. Outra coisa é o guarda vir te multar. Ele tem autoridade para fazer isso, então ele dá mais medo. E aí, a questão é que, nesse momento, esse artista ele conseguiu retratar de forma muito intensa esse momento, porque, ao mesmo tempo que todo o quadro, e aí é nessa hora que a gente começa a ter essa apreciação artística, todo o quadro, ele, se você reparar, a cor predominante dele é o branco. E a flor, que eu não sei que flor que é aquela ali, não sei se é lírio, o que é, mas a flor que ele está oferecendo para ela, com uma mão, é uma flor branca. Então, toda essa cena está simbolizando a pureza, e, na verdade, essa pureza tem a ver com a pessoa de Maria, como uma pessoa justa diante de Deus, que foi agraciada com algo muito maravilhoso da parte do Senhor, mas, ao mesmo tempo, fala da concepção de Cristo, que é uma concepção feita em pureza. Por isso que Maria é muitas vezes retratada e referida como sendo a Virgem Maria. Por quê? Não porque ela ficou virgem a vida inteira, porque ela casou. Ela teve filho depois. Mas a questão é que a concepção de Cristo foi uma concepção virginal, ou seja, não teve ato sexual envolvido. Não teve nenhum tipo de ato sexual, como nós entendemos o termo. Houve uma concepção por meio do poder de Deus se manifestando na vida dela. Uma concepção miraculosa. E você vê que com uma das mãos ele está oferecendo essas flores brancas, e com a outra mão o anjo está com a mão estendida, que geralmente é um sinal que a gente usa para quando a gente quer acalmar uma pessoa, né? Quando a gente quer dizer para a pessoa que não existe perigo ali. Então, esse é o primeiro quadro que eu queria mostrar para vocês. É claro que teriam vários outros elementos que a gente poderia analisar aqui, mas eu queria só manter ele aqui enquanto eu falo algumas coisas sobre essa passagem de Lucas 1, 30 ao 33. A questão é que quando nós estudamos a vida de Cristo, nós nos deparamos logo de cara com o maior milagre da história da humanidade. Não existe outro milagre, não tem assim, a abertura do Mar Vermelho, ou até mesmo a ressurreição dos nossos corpos na segunda vinda de Cristo. Nada é tão grande, tão miraculoso, tão espantoso para nós quanto a encarnação. A encarnação é algo que é totalmente fora da concepção da mente humana, ou seja, a gente não consegue pensar em algo tão absurdo em termos de pensamento humano como o próprio Deus se tornando um ser humano. E a verdade é que quando a gente fala a respeito disso, e a gente já está há muito tempo na igreja, a gente já está há muito tempo ouvindo pregação, a gente já está há muito tempo ouvindo sobre Cristo que se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória, e a gente já ouviu esses versículos tantas vezes que às vezes a familiaridade com essas coisas rouba de nós o assombro devido diante da maravilha que é a encarnação de Cristo, a concepção do Filho de Deus no ventre de Maria. A questão é que esse é um dos maiores símbolos em toda a palavra de Deus. Esse é um dos maiores símbolos em toda a história da humanidade, de como que Deus pode usar cada um de nós na nossa fraqueza. Deus pode usar cada um de nós, inclusive além daquilo que nós somos capacitados a fazer. Se você parar para pensar, a própria Maria que teve Cristo no seu ventre, carregou ele durante 9 meses, ela mesma precisava ser salva por esse mesmo Cristo que ela carregou durante esse tempo. Então, a gente precisa olhar para isso e entender
como é maravilhosa a obra da encarnação. Jesus é filho de Maria, portanto ele é verdadeiramente um homem. Ele é filho do Altíssimo, portanto ele é verdadeiramente Deus. E ao mesmo tempo ele é filho ou descendente de Davi. E por isso ele é verdadeiramente o rei da humanidade. Então a gente precisa atentar para essas características de Cristo. A próxima passagem que eu queria comentar, eu não vou abrir nela, mas se você estiver anotando, você pode anotar, que é referente ao que a gente vai falar agora, é a respeito do nascimento de Cristo, é Lucas 2, versículos 4 ao 7. Então, o que está acontecendo nesse momento? Você pode passar para a próxima imagem? Essa é uma pintura bem conhecida, que eu tive muita dificuldade de encontrar ela. Inclusive, você vai ver que ela não está numa resolução muito boa. O nome dessa pintura é Natividade. E ela retrata, se você reparar, você tem o bebê Jesus ali, você tem Maria enrolando ele em alguns panos, e você tem ali do lado a palha da manjedoura, e ali no cantinho tem um burrinho também. Bom, o que essa pintura e essa cena e o que está acontecendo aqui em Lucas 2, do 4 ao 7, dizem para nós? Primeira coisa é que o momento que está acontecendo aqui e que leva Jesus a acabar nascendo em uma manjedoura, Jesus não nasceu num lugar onde ficavam os animais, porque eles eram pobres ao ponto de morar onde moravam os animais. Eles estavam fazendo uma viagem, essa viagem tinha a ver com o recenseamento, ou seja, era uma espécie de censo, eles precisavam registrar todas as pessoas que pertenciam a determinadas famílias e cidades em Israel. E aí, nesse momento, a família de José, incluindo Maria e o seu filho Jesus, que estava na barriga ainda, precisavam viajar de Nazaré até a cidade de Belém. Por que a cidade de Belém? Porque José era descendente de Davi, e o fato de ser descendente de Davi fazia com que ele tivesse que voltar para Belém para poder completar o seu registro. Quando eles chegam lá para fazer esse processo, eles acaba coincidindo com o momento do parto. E eles não tinham onde ficar na cidade. Alguma pessoa cedeu para eles um espaço para dormir, que seria no espaço onde os animais moravam. E por isso que Jesus nasceu numa manjedoura, foi colocado numa manjedoura ali. A manjedoura era o lugar onde os animais se alimentavam. E a gente percebe que não só a encarnação é milagrosa, mas a gente consegue perceber também que Deus ele encarna de uma forma tão humilde que ele não vê problema. Entende que Deus Pai não vê problema no seu filho nascer em condições tão humilhantes quanto nascer em um espaço onde os animais viviam. Mas eu queria chamar a atenção para vocês de uma coisa diferente aqui. O que eu queria chamar a atenção é o seguinte, que, primeiro, Jesus não era biologicamente filho de José. E isso é claro para todos nós. A concepção de Cristo foi miraculosa. José não havia ainda se unido de fato em matrimônio com Maria, eles não tinham tido relações sexuais, ela era virgem e ela ficou grávida por meio do Espírito Santo. Na Bíblia nós temos duas genealogias de Cristo, nós temos dois momentos, um é em Mateus, o outro é em Lucas, onde é registrada a ascendência de Jesus Cristo. Muita gente discute falando que um desses momentos é relacionado a Maria e o outro é relacionado a José, querendo dizer que Jesus era descendente de Davi, tanto por meio de Maria quanto por meio de José. Mas a questão é que as duas genealogias, uma delas começa e a outra delas termina em José. Então é provável que as duas genealogias são referentes a ele. Mas eu não quero discutir a respeito disso. O que eu queria falar era só sobre o seguinte. A maior lição que a gente pode tirar
sobre a postura de José e a família dele com Maria e com Jesus, que não era seu filho biológico, é que Deus enviou seu filho para a terra, e ele enviou seu filho para que seu filho fosse adotado por um pai humano. Jesus não era filho biológico de José, mas ele era filho adotivo de José. Na passagem que nós lemos aqui no início da mensagem, fala sobre Jesus, o carpinteiro, mas a passagem paralela fala sobre Jesus, o filho do carpinteiro, ou seja, Jesus era conhecido como filho de José. E José sabia que Jesus não era filho dele de fato. Mas ele abraçou Jesus como seu filho. Ele abraçou essa criança que foi concebida sobrenaturalmente, como se fosse o seu próprio filho. Ele deu para ele o seu nome, deu para ele os direitos de um filho, e a questão é que Deus fez isso de propósito. E ele fez isso para demonstrar o seu coração paterno e o seu coração disposto a nos adotar. Sabe, Jesus foi aceito por José, e nós somos hoje aceitos pelo Pai de Jesus. Jesus foi aceito como filho do carpinteiro, para que nós fôssemos aceitos como filhos do Altíssimo. Ele já era filho do Altíssimo. Não era vantagem nenhuma para ele se tornar filho do carpinteiro. Mas a questão é que isso endossa para nós o coração paterno de Deus. Ele quis demonstrar para nós que ele não tinha medo, que ele não tinha vergonha de associar o nome dele a nós. Ele não tinha vergonha de conceder para você o nome dele, assim como ele não tinha vergonha que o filho dele assumisse a posição dentro da sociedade de filho do carpinteiro. Ele não tinha problema com isso. E eu acredito que isso fala para nós a respeito da paternidade de Deus, isso fala para nós a respeito do coração dele em relação a nós, da disposição dele de se doar a nós, mas isso fala também, e eu preciso comentar a respeito disso aqui, isso fala também a respeito da prática cristã da adoção. E aqui eu estou falando de adoção de filhos que não são seus. Eu não estou falando da adoção como uma doutrina, do fato de nós sermos adotados como filhos de Deus, mas eu estou falando de assumir filhos que não foram gerados por nós. Assumir crianças que, do contrário, seriam desamparadas se não fosse pela nossa intervenção. Percebe que a prática cristã da adoção, ela é derivada da doutrina cristã da adoção. Porque a doutrina cristã da adoção diz que nós não tínhamos pai, ou melhor, o nosso pai era o diabo. Entende? É isso que você era, antes de Deus te alcançar, antes de Cristo tocar na sua vida. Você era não mais do que um filho de Satanás, alguém destinado à ira de Deus. Mas Deus não teve problema de abraçar você como seu filho. Deus adotou você e te pôs num status de filho dele. Inclusive, as Escrituras afirmam que Ele nos ama, o Pai nos ama. O Pai me ama, o Pai ama você, assim como Ele ama Jesus, o seu Filho. E a doutrina cristã da adoção deveria nos levar à prática cristã da adoção. Eu te digo por quê? Porque a partir do momento que você entende que você era desprezível e que você era rejeitado, você começa a ter um coração voltado para aqueles que também foram rejeitados. Não que as crianças que
estão para adoção são desprezíveis. Não, elas não são. Porque elas são como eu e você. Diante de Deus, nós somos todos desprezíveis e dignos da ira. Mas diante de uns dos outros, nós somos iguais. Mas a questão é que se você não entende o quão rejeitável você era, se você não teve a experiência interior de saber que você era um pecador e que Deus poderia muito bem ter largado você de mão e rejeitado você para sempre e condenado você eternamente, se você não tem revelação a respeito disso, você não consegue perceber a magnitude da adoção de pecadores como nós. Mas quem entende rejeição tem um coração para a adoção. E é por isso que o orgulho do cristianismo tem feito com que cada vez menos casais cristãos se voltem para a prática cristã da adoção. Porque, infelizmente, nós temos vivido um cristianismo orgulhoso. Um cristianismo que acredita, não que foi alcançado pela graça de Deus, mas que acredita que é em si mesmo melhor do que os outros. E é exatamente por conta desse paradigma de rejeição e adoção que nós temos visto cada vez mais uma proliferação de homossexuais que se dispõem a adotar crianças. Por quê? Porque o homossexual sabe o que é ser rejeitado. Nós, pelo contrário, do alto do nosso orgulho, decidimos ignorar. Decidimos passar de largo. Decidimos assumir a postura não do bom samaritano da parábola de Jesus, mas do levita e do sacerdote, que olha para aquele que foi largado ali, a sua própria sorte, e passa de largo, porque tem os seus próprios compromissos, porque tem as suas próprias vontades a serem realizadas, porque tem a sua própria vida, que não deve ser atrapalhada por uma pessoa que ficou esquecida no canto da vida. Eu não estou aqui de maneira nenhuma endossando a prática homossexual, porque inclusive a Bíblia condena a prática homossexual. A Bíblia condena não a pessoa que é homossexual por conta dos seus desejos, mas ela condena a prática homossexual por ser uma transgressão da lei de Deus. Então, a doutrina da adoção deveria nos levar à prática da adoção. Porque assim como Jesus não teve vergonha de ser o filho do carpinteiro, o Pai não tem vergonha de ser o meu Pai, de ser o seu Pai. E nós não deveríamos ter vergonha ou preguiça ou qualquer outro tipo de sentimento ou pensamento que nos impedisse de abraçar aqueles que estão sendo deixados de lado na nossa sociedade. A próxima fase, o próximo relato que a gente tem, vocês vão perceber que muita coisa que fala a respeito dessa fase da vida de Jesus está no Evangelho de Lucas. O Evangelho de Lucas é um dos mais completos nesse sentido, que fala mais a respeito desse período da vida de Jesus e do período, inclusive antes do seu nascimento, e provavelmente é porque Lucas, como um historiador, uma pessoa voltada para a pesquisa, ele foi atrás de diversos relatos, entrevistou muitas pessoas, foi atrás de pessoas que viveram com Jesus e provavelmente ele entrevistou até a própria Maria. E no capítulo 2 ainda, do versículo 21 ao 24, ele fala a respeito da circuncisão de Jesus, ou seja, Jesus era uma criança, um bebê judeu, do sexo masculino, que ao 8º dia, depois do período de purificação, precisava ser levado para ser circuncidado no templo e para ser apresentado diante de Deus
como alguém pertencente à aliança do povo de Israel. E nesse momento a partir desse relato, a gente precisa refletir sobre algumas coisas. Eu queria pontuá-las aqui com vocês. A primeira coisa é que Jesus era um homem, um ser humano do sexo masculino. Apesar de Deus não ser macho nem fêmea, isso precisa ficar claro, Deus não é macho nem fêmea. Tem pessoas que questionam isso. E tem pessoas que questionam isso de diversas formas diferentes. Tem gente que quer dizer que Deus é de fato homem. Tem gente que quer dizer que Deus é, na verdade, feminino. Tem gente que quer dizer que, inclusive, a gente nem pode falar a palavra Deus. A gente deveria usar a expressão... sabe quando aparece, tipo, ele, aí tem um parênteses a letrinha A? Então tem gente que fala que deveria colocar Deus e aí entre parênteses a letrinha A, porque pode ser Deus ou pode ser deusa. Mas a questão é que a gente precisa se submeter à revelação bíblica. A revelação bíblica coloca a palavra Deus no seu sentido masculino. Mas não quer dizer necessariamente que Deus é um macho ou que Deus é uma fêmea, qualquer coisa desse tipo. Deus não é macho nem fêmea, Deus é Deus. Deus é Deus. E Ele está acima dessas categorias. Ele está acima desses gêneros. Mas a questão é que Jesus nasceu como um homem. Jesus nasceu como um ser humano do sexo masculino. E isso precisa ser refletido por nós, como cristãos, porque Jesus é o centro da nossa fé. Ou seja, se Ele veio como homem, isso é importante para nós. Isso precisa ser pensado por nós. E eu queria colocar aqui alguns pontos resumidos do porquê Jesus tinha de fato que ser um ser humano do sexo masculino. O primeiro aspecto tem a ver com a sua identidade pré-encarnada, ou seja, Jesus como Filho de Deus pré-encarnado, antes dele ser concebido no ventre de Maria, ele era reconhecido como uma figura, pelo menos aparentemente masculina. Você vê isso no Antigo Testamento, nas aparições do anjo do Senhor, que são, na verdade, aparições pré-encarnadas do Filho. O outro ponto é que o fato dele ser o segundo Adão implicava nele ser um ser humano do sexo masculino. A aliança de Deus com Abraão, o fato de que Abraão teria um descendente, homem, também implica no fato de Jesus ser necessariamente um ser humano do sexo masculino. A aliança de Deus com Davi, ou seja, que um dos filhos de Davi assumiria o seu trono, também implica em Jesus ser do sexo masculino. Para que ele fosse o servo sofredor descrito em Isaías 53, ele precisava ser um ser humano do sexo masculino. Para ele ser um profeta semelhante a Moisés, ele precisava ser um ser humano do sexo masculino. Para ele ser o nosso sumo sacerdote, para ele ser o nosso rei, para ele ser o nosso noivo, para ele ser o Filho de Deus, para ele ser o Filho do homem, ou ainda por causa do seu ministério, da maneira como ele foi exercido na terra, ele precisava ser um homem. Mas a questão é que não só a gente deve avaliar o porquê ele deveria ser um homem, mas a gente deve avaliar quais são as implicações disso para nós hoje. A primeira coisa que não é uma implicação, mas a gente precisa considerar o fato de não ser uma implicação, é que pelo fato de Jesus ser homem não quer dizer que ele não entende, que ele não compreende, que ele não se identifica com as mulheres, ou que ele não é um representante apto para elas. Porque a questão é que Jesus se tornou um ser humano e, portanto, ele é apto para nos representar e nos entender, independente do nosso gênero. Mas o que é de fato uma implicação do fato de Jesus ter encarnado como um ser humano é que nós devemos, na igreja, enfatizar uma liderança masculina semelhante à de Cristo. Eu não estou falando de uma liderança machista, porque uma liderança machista não é semelhante à liderança de Cristo. Uma liderança que cala a voz das mulheres, que
corta a contribuição que elas têm para o corpo de Cristo, para a obra de Deus na terra, isso não é uma representação de Cristo. Isso é uma representação do diabo, distorcendo a palavra de Deus. Mas a questão é que na igreja nós precisamos ter homens que se espelham em Cristo, que olham para o exemplo dele, que assumem a sua postura como responsáveis pela proteção e pela provisão das mulheres que estão ao seu redor. Nós temos uma crise hoje no mundo. Nós temos uma crise em especial na Europa, onde o islamismo tem entrado cada vez mais nos países europeus e o islamismo tem uma cultura masculina forte e eu diria inclusive machista. E o problema é que essa cultura do Islã, essa cultura muçulmana que tem entrado na Europa, tem se deparado com homens fracos e mulheres indefesas. Diversos países na Europa têm visto as suas taxas de estupro crescerem cada vez mais. E vários dos responsáveis por essa violência contra as mulheres são imigrantes de países árabes e países muçulmanos. E o que os homens europeus estão fazendo a respeito disso? Nada. Eles não estão fazendo nada. E eu não digo só um homem na rua que vê uma mulher sendo atacada. Eu digo inclusive os políticos europeus não estão fazendo nada. Eles estão passivos diante disso. E isso é porque eles não têm tido um referencial de liderança masculina bíblica. Nós precisamos pôr fim a essa bananice que tem se embrenhado na nossa cultura. Eu não estou falando, e isso muita gente confunde, eu preciso falar a respeito disso aqui com clareza. Só porque você sabe trocar um chuveiro e consertar um carro não quer dizer que você é homem de verdade. Só porque você tem atividades que são consideradas atividades másculas quer dizer que você é um homem de verdade. O homem de verdade não tem a ver com as suas fibras musculares, mas tem a ver com a sua fibra moral. Tem a ver com a sua capacidade de se impor diante da injustiça. Tem a ver com a sua capacidade de se colocar como responsável por aquilo que acontece ao seu redor, incluindo proteger as mulheres que estão próximas de nós. Um homem de verdade, ele ouve o que as mulheres que estão ao seu redor têm a dizer. E ele não tem medo disso. Quem tem medo da opinião das mulheres e se incomoda quando a opinião de alguma mulher diverge da sua, está só expressando o quanto é de fato banana. Violência e agressividade não são expressões de coragem, são expressões de covardia. São expressões de medo. A gente precisa que homens de verdade se levantem. Homens que estão dispostos a assumir a responsabilidade. Eu sei que vários de nós não tivemos nenhum preparo para isso. Vários de nós não tivemos pai, não tivemos nenhum tipo de figura masculina digna de ser seguida. Mas a questão que eu quero dizer para vocês é o seguinte, que todos nós temos o Espírito Santo. Nós não precisamos ficar vendidos à nossa falta de paternidade ou às distorções de paternidade que nós experimentamos durante a nossa vida. Nós temos um Pai que é Deus. E Ele pode sim te ensinar a ser um homem de verdade. E nós temos um exemplo que é Cristo. Nós temos um exemplo. E nós podemos segui-lo. Eu não tenho o mínimo problema se você não se identifica
com atividades que são culturalmente masculinas. Tem muito cara que é artista, que é pintor, que é artista plástico e que é muito mais macho do que uns carinha aí que só quer saber de falar de carro e de futebol. Porque tem muito cara aí que sabe tudo de mecânica, mas não toma uma decisão na vida. O cara sabe construir uma casa, mas ele não consegue assumir uma postura diante da esposa dele e dos filhos dele. A gente precisa ter um exemplo bíblico e seguir esse exemplo de liderança masculina. Nós não devemos nos render ao igualitarismo secular. Homens e mulheres precisam ser celebrados por conta das suas diferenças, mas devem ser considerados semelhantes por não haver diferença em seu valor como seres humanos. A diferença bíblica entre homens e mulheres tem a ver com o papel que eles desempenham dentro do mundo criado por Deus, mas não tem a ver com diferença de valor entre eles. Homens e mulheres são tão valiosos, são tão importantes, um quanto o outro. Não existe diferença. Nem o homem, nem a mulher, em seu gênero, é a expressão completa de quem Deus é. Nós precisamos uns dos outros. Jesus não só era um homem, ele era um homem judeu, ele foi circuncidado como tal, e a sua identidade e identificação com o povo judeu deveria ser suficiente para nós nos expressarmos em apoio à nação de Israel, crendo que a terra que eles possuem, e inclusive algumas partes dessa terra que hoje eles não possuem, foi concedida a eles por Deus. A gente não tem tempo para falar a respeito disso, talvez em algum outro momento. Bom, esse quadro aí, ele tem a ver com Jesus na casa dos seus pais. Vocês podem ver que Jesus é essa criança que está no centro da pintura, e esse homem que está com um detalhe vermelho na sua roupa é provavelmente José, e essa mulher que está ajoelhada ao lado dele, beijando a sua bochecha, é Maria. Não sei se dá para vocês enxergarem de onde vocês estão, mas ele está com um corte na sua mão esquerda, e esse corte é um corte que provavelmente aconteceu ali durante o trabalho junto com José, seu pai, e ele também aponta para os cravos que ele receberia na sua vida adulta quando ele fosse crucificado. O que acontece? Esse contexto que a gente vai falar agora é o contexto que tem a ver tanto com a passagem que a gente leu no início, sobre Jesus em Nazaré, sendo identificado como filho do carpinteiro, e tem também a ver com o momento ali, a partir de Lucas capítulo 2, onde Jesus ele vai ao templo com seus pais, ele está ali naquele momento de transição para a vida adulta. É um momento que é conhecido pelos judeus como Bar Mitzvah, que significa filho do mandamento. Então, Bar Mitzvah é uma celebração, uma cerimônia que acontece na vida do menino judeu, quando ele vai passar dos 12 para os 13 anos, mais ou menos ali nessa fase, onde ele vai ser considerado a partir dali como um adulto. Na cultura judaica não existe adolescência. Não existe uma fase intermediária entre a fase de criança e a fase adulta. Na sociedade que nós vivemos hoje é praticamente o contrário. Praticamente só se existe adolescência. Porque as crianças cada vez mais cedo ficam adolescentes. Tem criança de, 7 anos de idade, fala assim, eu sou pré-adolescente. Sou pré-adolescente. Por quê? Pré-adolescente é o que vem antes de ser adolescente. Então, as crianças já praticamente nascem pré-adolescentes agora.
E a adolescência vai se estendendo, ainda que não na sua nomenclatura, mas pelo menos no seu comportamento, ela vai se estendendo até uma fase muito posterior da vida adulta. Então você tem adolescente de 20, você tem adolescente de 30, você tem adolescente de 40, você tem adolescente até de 50 anos. E talvez até um pouco além disso. Mas a questão é que não existe isso na cultura dos judeus, não existe isso. Na Bíblia, você tem a fase de criança e a fase adulta. Você tem a fase de responsabilidade dos pais e você tem a fase da responsabilidade própria. Porque isso é um dos problemas com a ideia da adolescência. A ideia da adolescência é uma ideia onde a criança nem responde de fato aos seus pais, em obediência plena, e nem responde por si mesma. Ou seja, ela está inserida num limbo de responsabilidade onde ela não... Assim, ela tem exigências de um adulto e responsabilidades de uma criança. E é por isso que as pessoas se sentem tão confortáveis em estender esse período da sua vida aí. Mas a questão é que, nesse momento da vida de Jesus, nesse momento de transição da vida infantil para a vida adulta, para a vida madura, é um momento onde os pais dele, junto com vários outros, fazem uma viagem até a cidade de Jerusalém por ocasião da festa da Páscoa. É interessante observar que, se você for estudar a respeito da época, dentro da lei, ou melhor, da interpretação da lei judaica na época, pessoas que moravam a uma distância muito grande da cidade de Jerusalém não eram obrigadas a participarem das festas, como a festa da Páscoa. E esse era o caso de Maria e de José, da sua família. Eles moravam a mais ou menos 100 quilômetros da cidade de Jerusalém, e de acordo com a interpretação das leis judaicas na época, eles não eram obrigados a participar da festa. Eles eram isentos disso, mas mesmo assim eles foram. E é dito para nós na Bíblia que eles iam para a festa todos os anos. Ou seja, isso está expressando um pouco do ambiente religioso, do ambiente de fidelidade a Deus, no qual Jesus foi criado. Ou seja, os seus pais eram religiosos, de fato, não no sentido negativo que a gente costuma dar para essa palavra hoje em dia, mas no sentido original dela. Eles eram pessoas que tinham uma ligação forte com Deus de Israel e com a sua lei. E Jesus foi criado nesse ambiente. Nessa ocasião da festa, no início da passagem de Lucas 2, do versículo 39 ao 52, é dito para nós que Jesus ele era uma pessoa que estava crescendo em graça, crescendo em sabedoria, crescendo em estatura. E isso vai ser falado também no final dessa passagem, quando diz que ele estava crescendo em graça, sabedoria, estatura, diante de Deus e diante dos homens. E o que essa passagem diz para nós é que Jesus cresceu em todos esses aspectos. E é por isso que eu comecei falando que Jesus não é, e aqueles que têm idade para entender a piada vão entender, que Jesus não era semelhante ao menino dourado, do rapto do menino dourado. Se você não viu, veja, procure saber, sabe? Se aculture um pouco com os filmes antigos do Ed Murphy. Mas a questão é que Jesus não era uma criança fora do ar, incomum, estranha aos olhos dos outros. Inclusive, ele nem foi um homem estranho aos olhos dos outros, como eu falei aqui na primeira palavra dessa série. Ele era alguém que não se destacava fisicamente ou até mesmo no seu comportamento diante das outras pessoas. A questão é que Jesus era uma criança e, a gente poderia dizer, dentro dos parâmetros atuais, um adolescente comum. Não que ele era adepto do pecado, mas ele vivia uma vida como as outras crianças, os outros jovens da sua época viviam. Quando ele chega em Jerusalém com seus pais, o momento que ele está vivendo ali é um momento onde, naquele período, quando um jovem hebreu iria passar pelo bar mitzvah, ele passava por uma espécie de preparação ou treinamento para isso. O momento do bar mitzvah era o momento a partir do qual aquele jovem adulto ia se tornar responsável por ele mesmo diante da lei de Deus. Então, por isso o nome da festa era
filho do mandamento, ou seja, a partir daquele momento, ele tinha uma obrigação moral e pessoal diante dos mandamentos de Deus que ele não possuía antes daquele período, antes dele se tornar uma pessoa adulta. E quando Jesus chega lá e ele passa por essa preparação e os seus pais então terminam com as suas atividades durante a festa e decidem voltar para a sua cidade em Nazaré, ele acaba ficando ali. E ele fica ali, e quando seus pais se dão conta de que ele não estava mais, que ele não estava entre eles voltando para a cidade, eles voltam para Jerusalém para buscá-lo, e eles encontram Jesus numa cena bem conhecida entre os doutores da lei. E a passagem diz que Jesus fazia diversas perguntas a eles. Agora, no imaginário popular, esse momento, a gente costuma imaginar que Jesus estava ali, sentado, e que os mestres da lei e os doutores estavam ali em volta dele, né, sentadinhos assim, tipo, abaixo dele, e ele estava ali ensinando para eles. Afinal de contas, ele é Jesus, ele é Deus. Tipo, ele sabe tudo, cara. Ele vai ensinar os caras. Ele vai chegar assim e vai falar: ó, vocês não entenderam nada. Senta aí que eu vou explicar para vocês. Mas não é isso que a passagem diz. A passagem diz que eles se admiravam das suas perguntas, não do seu ensino. Na passagem diz que eles se admiravam das suas perguntas. E quem faz pergunta é quem está aprendendo. E eu queria te dar essa notícia no dia de hoje. Jesus estava aprendendo com os doutores da lei. Jesus estava sentado com eles e estava fazendo perguntas para eles, de coisas que ele queria saber. Não que ele não tivesse nenhum conhecimento da lei. Isso é óbvio que ele tinha, porque ele foi criado nos caminhos da lei de Deus e provavelmente ele era a encarnação daquela figura do Salmo 2, de alguém que medita na lei do Senhor de dia e de noite. Mas a verdade é que você só consegue fazer perguntas relevantes se você sabe alguma coisa a respeito daquilo que você está perguntando. Eu posso garantir para você que se eu encontrasse hoje com o Stephen Hawking, sabe o Stephen Hawking que é físico e tal, que é aquele que ele tem uma doença degenerativa e tal, que ele anda na cadeira de rodas e tudo mais, que o cara praticamente não se mexe, mas o cara é um cabeção aí da ciência. Se eu encontrasse com o Stephen Hawking e eu sentasse para conversar com ele, eu não ia ter nenhuma pergunta de física para fazer que ia deixar ele admirado. Falar assim: eu nunca tinha pensado nisso que você falou, muito interessante sua pergunta. Cara, eu ia tentar puxar outro assunto, porque eu não sei nada de física. Quando você sabe a respeito de alguma coisa, as suas perguntas são interessantes. Então, eu não estou dizendo que Jesus não sabia nada, mas o que eu estou dizendo é que as perguntas que ele fazia eram perguntas pertinentes, porque o coração dele era um coração que estava ligado, que estava focado em aprender e absorver o máximo possível da lei de Deus. A gente tem o costume de pensar em Jesus como, parece que ele era um bebezinho, que ele estava lá, bebezinho e tal, nem falava direito, aí ele foi começar a falar as primeiras palavras, né? As primeiras palavras de Jesus lá no berço, citou o Salmo 119 inteiro, de cor, sem nunca ter ouvido. Isso não é verdade. A Bíblia diz que Jesus cresceu não só em estatura, mas ele cresceu em sabedoria. Mas a questão é que Jesus cresceu. E como Jesus cresceu? Jesus cresceu da mesma forma que eu e você crescemos. Ele cresceu por meio de ler as Escrituras, de meditar nas Escrituras. E ele cresceu por meio, e ainda dessa forma talvez ele é um pouco diferente de nós, de identificar, mas na verdade nem é tão diferente assim, né? Ele cresceu por meio de identificar a sua identidade e a sua missão naquilo que estava registrado nas Escrituras a respeito dele. E não é assim que a gente aprende sobre quem nós somos nele.
por meio de meditar na palavra, por meio de ler as Escrituras, por meio de aprender com outros que sabem mais do que nós. Jesus cresceu dessa forma. E é assim que nós crescemos. Não sei quantos lembram a pergunta que eu fiz aqui, na primeira palavra dessa série, que foi se era possível de fato seguir Jesus. E eu disse que se não é possível seguir Jesus, ou seja, se Jesus não viveu como um ser humano normal, isso quer dizer que não é possível seguir Ele. E se não é possível seguir Ele, quer dizer que as exortações bíblicas a esse respeito são falsas. Mas a questão é que a Bíblia é verdadeira sim. E Jesus cresceu em graça e sabedoria, e entendimento, e em estatura diante de Deus e diante dos homens. Cresceu de uma forma que a sua família não conseguia explicar, cresceu de uma forma que os doutores da lei não conseguiam explicar, mas a questão é que ele cresceu e passou por esse processo, assim como todos nós passamos. A passagem que nós lemos aqui no início, Marcos capítulo 6, fala de Jesus, o carpinteiro. As pessoas se referem a ele dessa forma. Ele está na cidade de Nazaré, que é a sua cidade, as pessoas conhecem ele, e inclusive é dito que ele não fez muitos milagres ali naquele lugar por conta da incredulidade das pessoas. É nessa passagem que diz que não há profeta sem honra, a não ser na sua própria terra. E eu queria só fazer um comentário a respeito da profissão de Jesus como carpinteiro. Na verdade, a palavra que é usada no grego é a palavra tecton, e a palavra tecton não é necessariamente carpinteiro. Tem gente que fala que é pedreiro, mas também não é necessariamente pedreiro. Ela é uma coisa entre esses dois aí. A palavra tecton, ela dizia respeito a uma profissão que envolvia fazer trabalhos com madeira e pedra dentro de construções maiores. Ou seja, se a gente fosse contextualizar hoje, Jesus seria uma pessoa que trabalharia com acabamento. Então, dentro de uma obra, em uma casa, você tem o cara que levanta a parede, você tem o cara que põe a porta, que põe a janela, que faz alguns detalhes, que coloca azulejo, ou seja, você tem os acabamentos da obra que fazem com que aquilo ali tenha uma harmonia maior, que fique apto para que seja utilizado. A profissão de Jesus, ela obviamente foi aprendida do seu pai. José era carpinteiro, era tecton, na verdade, e provavelmente Jesus trabalhou nessa profissão por uns 18 anos. Esse trabalho não era um trabalho muito caseiro, ele envolvia ir para lugares onde os serviços eram solicitados, e é interessante pensar a respeito disso porque Jesus ele já era um pouco acostumado com essa ideia de ser alguém itinerante, ou seja, de ir para vários lugares para poder fazer determinadas coisas. E esse trabalho, obviamente, envolvia trabalho duro, sol, cansaço, tudo que envolve uma rotina fatigante. Mas mesmo assim, ele se tornou alguém profundamente conhecedor das Escrituras e alguém com uma significativa intimidade com Deus Pai. E só isso já é uma lição para nós. A gente costuma pensar o seguinte: não, para eu ser profundo com Deus, para que eu tenha realmente profundidade na palavra e intimidade com Deus, eu preciso viver da obra. Isso é mentira. Se você não tem profundidade com Deus e na palavra, trabalhando de manhã até a noite, você não vai ter profundidade com Deus e intimidade se você ficar integral na obra de Deus. Isso é uma mentira. Quis colocar esse quadro aí, o nome desse quadro é A Sombra da Morte. Esse quadro foi usado pelo Eliasaf no nosso encontro de reflexão para líderes no início do ano. Eu fiquei pensando muito a respeito dele. Eu queria só chamar a atenção para alguns detalhes dele. Eu sei que é estranho esse tipo de quadro,
mas quando a gente vai olhar para a arte, a gente precisa considerar a arte dentro do seu contexto histórico, ou seja, esse era o tipo de retrato que se fazia de Cristo na época. Não que ele seja fiel às características físicas de Jesus, apesar de que algumas características são bem relacionadas ao que a gente veria na época de Jesus. Então, porque você tem o cabelo grande, você tem a barba, você tem essa figura que ele é alguém que tem a pele morena do sol, que tem alguns músculos evidenciados. Então, isso tem a ver com o tipo de trabalhador da época de Jesus. E aí você tem vários elementos aí nessa imagem. Obviamente, Jesus está num processo de trabalho ali. Atrás dele você tem Maria. A caixa que ela está abrindo ali é uma caixa que provavelmente é uma referência aos presentes dos magos do Oriente que foram levados para ele, quando ele era um bebê ainda. E você tem a sombra de Jesus projetada e na disposição das ferramentas ali, naquela madeira, você vê o formato de uma cruz. E o interessante a respeito desse quadro é que você vê que provavelmente os instrumentos de trabalho de Cristo foram os mesmos instrumentos utilizados para a sua crucificação. Ou seja, ele era familiarizado com aquele tipo de coisa. Esse momento especificamente, ele pode... ele tá com a sua roupa, com o que seria o equivalente à camisa, né, da roupa, colocada para baixo por conta do trabalho que ele está desenvolvendo ali. E uma coisa que é estranha para nós nesse momento, né, é a expressão que ele está fazendo, mas essa expressão é uma expressão de contemplação. Então, assim como Jesus viveu uma vida normal, mas ao mesmo tempo foi uma pessoa de extrema profundidade no seu conhecimento das Escrituras, foi alguém de extrema profundidade na sua intimidade com o Pai, e essa figura que nós vemos aqui diante de nós mistura essa questão do trabalho duro desenvolvido por Cristo e ao mesmo tempo também a sua contemplação da face de Deus. Eu acredito que nós precisamos começar a olhar para a nossa vida por uma perspectiva diferente. Nós precisamos começar a olhar para a nossa vida numa perspectiva de que é possível sim nós sermos pessoas que contemplam a face de Deus, mesmo em meio às durezas do nosso dia a dia de trabalho. Eu vivo do trabalho na obra de Deus já tem alguns anos agora, e eu posso dizer para vocês que eu acredito que era mais fácil ter uma vida regular de devoção quando eu não vivia da obra do que hoje que eu vivo da obra. Por quê? Quando você vive da obra, você geralmente não tem horário de trabalho. Mas isso não é só relacionado à obra de Deus, tem vários outros trabalhos que tem isso. Mas é um tipo de profissão, é um tipo de carreira que você não tem horário de trabalho. É um tipo de profissão, é um tipo de carreira que você é exigido tanto internamente quanto externamente. Eu não estou dizendo aqui que a obra é mais difícil do que um trabalho numa empresa. O que eu estou dizendo é o seguinte, que cada um de nós tem seus desafios. E Cristo teve seus desafios. Tanto nos seus 18 anos trabalhando com construção, quanto nos seus 3 anos e meio trabalhando como empregador itinerante. A questão é que ele enfrentou os mesmos desafios que nós. E por isso é apto para, por meio do seu Espírito, nos guiar em cada desafio que nós enfrentamos no nosso dia a dia.